Bom dia, meus irmãos amados. Nessa manhã, nós estaremos fazendo também aqui a nossa reflexão da palavra do Senhor, para a nossa edificação, para o acréscimo de nossa fé em Deus. Há exemplos de homens que viveram no passado e que, através dos seus testemunhos, deixaram para nós exemplos de fé. E não vou ler aqui uma passagem bíblica específica, mas eu gostaria de falar sobre a vida de Abraão, que foi o patriarca que deu início, foi chamado o pai de uma grande nação. E a estrutura da vida do povo de Israel se deu a partir do exemplo de vida desse homem chamado Abraão, que também foi lembrado no livro de Hebreus como um homem de fé, o pai da fé. E quando a gente pensa em Abraão, a gente vê muitas coisas acontecendo nos nossos dias. Ele é falado em todos os lugares. A maior parte das igrejas dão ênfase bastante à vida desse servo de Deus. E eu queria refletir com os irmãos nessa manhã acerca da fé de Abraão. Isso que é cantado em vários hinos que nós temos ouvido nos rádios, na pregação de muitas pessoas, no sonho de muitas pessoas. Várias pessoas desejam ter a fé de Abraão. Mas o que seria a fé de Abraão? Muitas pessoas relacionam a fé de Abraão com a prosperidade que ele teve, as riquezas que ele teve, mas a fé de Abraão não tem muito a ver com isso. Isso, na verdade, foi apenas consequências da sua fé, da sua dedicação e da sua obediência a Deus. E eu gostaria de destacar na fé de Abraão 3 fatores determinantes, entre tantos outros que eu creio que exista, mas eu gostaria de destacar apenas esses 3. O primeiro está lá no início, no capítulo 12 de Gênesis, e é quando Deus chama Abraão. Abraão demonstra no chamado de Deus uma obediência muito grande. Então, o primeiro item a ser analisado para que a gente veja a fé de Abraão como exemplo de vida nosso hoje é a obediência ao chamado de Deus. Deus chama Abraão no meio da sua parentela, no meio dos seus irmãos, e fala para ele sair dali e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Abraão precisou exercer a sua fé, porque era o desconhecido que estava diante de si. A fé se manifestou nesse momento porque ele não sabia para onde ia, o que ia fazer, mas ele sabia quem estava ordenando que ele fosse. Então, isso é o primordial da fé. Nós acreditarmos em um Deus que não nos abandonará, que não nos colocará em uma enrascada. É o Deus que cuida de nós. O segundo ponto da fé de Abraão que nós gostaríamos de destacar é o seu desprendimento. Ou seja, Deus pediu a Abraão que desse a ele o único filho que ele tinha, Isaque, que ele sacrificasse em um altar para Deus. E Abraão prontamente arrumou ali as suas coisas, pegou os seus cavalos, pegou alguns servos para ir junto com ele, chegou lá no Monte Moriá e já ia imolar o seu filho quando o anjo gritou e disse: Abraão, não faça tal. Deus agora já viu que você crê nele, que você não poupou o seu único filho, mas você, por amor a Deus e por fé, você entregou para que ele morresse, segundo um pedido que Deus havia feito a você. Então, a segunda coisa importante é o desprendimento. Ele não está preso a coisas materiais, a coisas relacionadas à família. Ele está preso a uma fé obediente a Deus. E a terceira e última coisa que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos é o encontro que teve Abraão com Melquisedeque. Naquele momento, Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão foi fiel a Deus em tudo. Ele entregou a Deus o seu dízimo. E eu queria agora fazer aqui um arranjo de tudo isso, porque às vezes a gente deseja, a gente sonha, idealiza na nossa mente ser igual a Abraão, colher os frutos que Abraão colheu, ter as riquezas que Abraão teve. E eu não vou prometer
que se você fizer tudo que Abraão fez, você vai ter tudo que Abraão teve. Mas eu gostaria de dizer que para ter tudo que Abraão teve, você precisa fazer o que Abraão fez. Às vezes a gente está requerindo coisas da parte de Deus que nós não temos direito. Nós não somos obedientes a ponto de deixarmos tudo para seguirmos a Deus. Nós nos negamos a isso. Nós, às vezes, não entregamos aquilo que de melhor nós temos em favor da obra de Deus. E, por fim, nós, às vezes, não entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós investimos em tantas coisas a nosso próprio favor e nós negamos e roubamos a Deus. E, às vezes, queremos ser igual a Abraão. Se você quer ser igual a Abraão, você precisa ser obediente ao chamado de Deus. Você precisa ser desprendido das coisas materiais, das coisas sentimentais. E você precisa entregar a Deus aquilo que é de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.